15 curiosidades bem aleatórias sobre a literatura inglesa. Esse é o tema do vídeo de hoje. E eu já gravei outro vídeo bem parecido com esse no ano passado, mas aquele era um vídeo mais sério, um vídeo com temas muito importantes. No vídeo de hoje nós teremos aí um conteúdo muito mais leve, descontraído e também inusitado. Porém, deixarei o link do outro vídeo ali no primeiro comentário fixado para vocês conferirem após verem este daqui. Só um adendo antes de começarmos, e inclusive esse adendo era a primeira curiosidade dita lá naquele outro vídeo, é que quando falamos de literatura inglesa, nós não nos referimos apenas à literatura da Inglaterra, nós nos referimos à literatura escrita em língua inglesa. Portanto, o inglesa da literatura inglesa diz respeito à língua e não à nacionalidade. E quem diz isso é Anthony Burns. E eu quis deixar isso claro porque aqui no vídeo nós teremos algumas curiosidades de literatura inglesa, não apenas de escritores que nasceram ou moraram na Inglaterra. Dito isso, vamos começar. A primeira curiosidade é que o primeiro romance escrito na máquina de escrever foi Tom Sawyer, de Mark Twain. E as próximas 3 curiosidades se referem a palavrinhas de língua inglesa que nós utilizamos aí no mundo dos leitores. A primeira curiosidade é que nós temos uma palavrinha bem esquisitinha, mas muito querida para nos referirmos aos leitores que vivem nas bibliotecas, nas livrarias ou então que simplesmente vivem no mundo dos livros. E esta palavra é bookworm. Se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, considerando que book é livro e worm é verme, bicho, minhoca, até mesmo larva, seria então um bicho de livro, mas pra gente parece um pouco sem sentido. A expressão em português que eu acho que seria mais equivalente seria rato de biblioteca. E aí, você é um bookworm? Depois nós temos a expressão bibliofile. Ela significa amante ou colecionador de livros raros. A terceira curiosidade diz respeito a uma palavrinha um pouco difícil de pronunciar, porque ela é bem longa. Ela foi criada pelo autor Raymond Chandler e ele criou essa palavra com o intuito de descrever aquele livro, aquela leitura que está tão boa, que te prende tanto, que você simplesmente não consegue parar. E a palavra é unputdownable. A próxima curiosidade diz respeito a Fitzgerald, o grande autor de The Great Gatsby, que já apareceu aqui no canal inúmeras vezes. Inclusive, há um vídeo recente que eu fiz contando várias curiosidades sobre a vida dele, mas uma que eu não contei lá e que eu vou contar agora é que é acreditado que o Fitzgerald é o responsável pela criação de algumas palavras que nós usamos aí no nosso dia a dia, como, por exemplo, T-shirt, que significa camiseta. A sexta curiosidade é que consideramos que o primeiro detetive literário foi Sir Auguste Dupin, um detetive que foi criado pelo escritor Edgar Allan Poe, um norte-americano muito famoso e também bem queridinho por aqui. E esse detetive Auguste Dupin, ele aparece em uma trilogia de contos de Poe. É claro que envolvendo o detetive são 3 contos de mistério, de investigação. O primeiro conto é Os Crimes da Rua Morgue, também traduzido como Os Assassinatos da Rua Morgue. O segundo conto é O Mistério de Marie Roget, que foi inspirado em um caso real. Temos aí uma história de true crime, portanto, para os fãs desse subgênero da literatura policial. E depois ele escreveu, por fim, A Carta Roubada. E agora uma curiosidade dentro dessa curiosidade é que o Auguste Dupin, esse detetive de Edgar Allan Poe, é mencionado no primeiro livro em que Sherlock Holmes aparece, que é o livro Um Estudo em Vermelho. Neste livro daqui, Watson e Sherlock Holmes se conhecem e o Watson fala para o Sherlock Holmes que ele se parece muito com o Dupin, o detetive do Poe. E aí o Sherlock Holmes fala, não, ele era muito primitivo, não se compara a mim. E a próxima curiosidade também tem a ver com Sherlock Holmes. A frase elementar, meu caro Watson, nunca foi dita nos livros de Conan Doyle. Ela surgiu no cinema, pois sabemos que as histórias de Conan Doyle são muito adaptadas para filmes, séries e tudo mais. Agora uma curiosidade bem inusitada. O livro Alice no País das Maravilhas, de autoria do Lewis Carroll, foi proibido na China e o motivo vai te surpreender, porque o livro sugere, entre aspas, que animais podem falar, podem escrever, e isso
é o contrário daquilo que o governo da China acredita. Eu não sou muito fã de Lewis Carroll, mas eu aprendi várias coisas sobre ele recentemente porque eu estudei em Oxford e ele foi professor de matemática em Oxford. Inclusive, essa foi outra coisa que eu aprendi lá. Porque quando eu cheguei na universidade, já sabendo que ela era super histórica, eu fui pesquisar quais escritores estudaram lá, quais pessoas importantes passaram por lá. E aí estudei um pouco da biografia de cada uma e vi várias coisas sobre ele, que é um dos escritores mais queridos da universidade. A próxima curiosidade também é sobre autores que estudaram na Universidade de Oxford, que são os autores C.S. Lewis e Aldous Huxley. Inclusive, o C.S. Lewis, ele é frequentemente confundido com o Lewis Carroll, mas vamos esclarecer. Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. C.S. Lewis, autor dos livros de Nárnia. Bom, C.S. Lewis e Aldous Huxley, ambos alumni de Oxford, ou seja, alunos que se formaram lá, morreram exatamente no mesmo dia e no mesmo ano, que foi o dia 23 de novembro de 1963. A próxima curiosidade também tem a ver com o Aldous Huxley, mas agora com outro escritor. Aldous Huxley foi simplesmente professor de francês de ninguém mais, ninguém menos que George Orwell. Eric Arthur Blair, que apesar de ele ser conhecido como um dos maiores escritores de língua inglesa, ele nasceu, na verdade, na Índia. O Aldous, ele deu aula para o George Orwell e outros alunos no ano de 1917. A próxima curiosidade, que se eu não me engano é a 11ª, porque algumas curiosidades elas têm a curiosidade central e as curiosidadezinhas, tá? Acho que vocês entenderam, vamos lá. É que a escritora Agatha Christie é a autora da peça que está há mais tempo em cartaz no mundo. E essa peça se chama The Mouse Trap. Ela está em cartaz há 70 anos em Londres, na Inglaterra, no St. Martin's Theatre. E além de estar tanto tempo em cartaz, ela é também a peça que tem mais apresentações. A próxima curiosidade também tem a ver com a Agatha Christie. A escritora desapareceu por vários dias, quase 2 semanas para ser mais exata, no ano de 1926, quando seu primeiro marido, o Archibald Christie, que é justamente de onde ela tira esse sobrenome Christie, ele pediu o divórcio para ela e aí ela ficou extremamente nervosa e desapareceu. Eles encontraram um carro da escritora abandonado com a porta aberta, mas não encontraram ela, ficaram procurando ela por muitos lugares por todo esse tempo. E aí, depois de um tempo, a encontraram em um hotel e ela tinha se hospedado nesse hotel com o nome da suposta amante do seu marido. Ela nunca deu nenhuma explicação muito concreta sobre esse caso, ela dizia que ela não se lembrava muito bem, mas o que é mais inusitado nesse caso, na minha opinião, é o Conan Doyle ter ajudado na investigação desse sumiço misterioso da Agatha Christie, e ele foi atrás de médiums para tentar descobrir onde que ela estava. Ele acreditava muito no sobrenatural, inclusive ele dava suporte financeiramente falando para várias mesas, estudos relacionados ao sobrenatural, e aí ele tentou buscar ajuda para a Agatha Christie lá. Na minha cabeça, isso é um baita de um crossover, sabe? Quando 2 personagens de universos diferentes aparecem na mesma história. A próxima curiosidade diz respeito a outra escritora de língua inglesa muito querida entre os leitores, que é a Jane Austen. Podemos dizer que o livro mais famoso da Jane Austen é o livro Orgulho e Preconceito, que em inglês é Pride and Prejudice. Fato é que a primeira vez em que a escritora tentou publicá-lo, o nome não era esse, o nome era First Impressions, ou seja, primeiras impressões. Bem diferente, e isso é muito inusitado para mim, porque Pride and Prejudice é um nome assim marcante, é um nome que ficou no imaginário popular, porque por mais que ele pareça simples, ele traz 2 palavras tão comuns, mas essa combinação grudou na nossa mente de uma forma espetacular. E é estranho pensar que o nome dele poderia ser Primeiras Impressões, parece que não tem o mesmo impacto. E há um escritor chamado David Lodge, um escritor teórico, que ele escreveu um livro muito importante nos estudos literários, apesar de ser bem introdutório, que é o livro A Arte da Ficção. E lá o David Lodge, ele fala que o nome de um livro é extremamente importante para ele.
dele. O nome do livro, ele já faz parte da história. E eu concordo muito com ele. Então, pra mim, é muito estranho pensar em Pride and Prejudice não sendo Pride and Prejudice. Próxima curiosidade é que na época de Shakespeare, quando as suas peças eram encenadas, os papéis femininos eram interpretados também por homens. Então, os homens, eles faziam tanto os papéis femininos quanto os masculinos. As mulheres atuarem na época era um grande tabu. Era algo assim muito vulgar para uma mulher aparecer em público, encenar. E a 15ª curiosidade da minha lista, que é uma 15ª curiosidade meio fajuta, né? Porque eu acho que eu já falei mais ou menos umas 20 curiosidades, mas tudo bem. E essa é uma curiosidade que muito me perturba. Vamos lá. Na verdade, eu já contei essa curiosidade aqui em um vídeo de uma resenha que eu fiz no canal, mas as resenhas não costumam ser muito acessadas por aqui, então vamos lá contar essa curiosidade de novo. Provavelmente você conhece o livro A Sangue Frio. Eu fiz uma resenha dele no início do ano passado, se não estou enganada, e é um livro que eu gosto muito. Eu sou apaixonada por literatura policial, em especial true crime. Eu estudei literatura policial durante a minha iniciação científica, durante meu TCC, no meu mestrado e agora também no meu doutorado. E no doutorado estou trabalhando com true crime, que é justamente o subgênero da literatura policial do qual este livro aqui se aproxima, também chamado de romance de não ficção, de novo jornalismo, enfim, há vários termos, inclusive estou discutindo isso na minha tese. Mas o fato é que este livro de Truman Capote, digamos que ele é um livro de Truman Capote, com certeza, mas ele teve uma forte ajuda de outra escritora, a escritora Harper Lee, que é muito conhecida pelo livro O Sol é para Todos, To Kill a Mockingbird. Basicamente, o que acontece é o seguinte, de forma bem resumida, Truman Capote se depara com uma notícia de um crime, assim, absurdo, no jornal, e aí ele decide ir até a cidade no qual o crime ocorreu, que é a cidade de Holcomb, no Kansas. É uma cidade muito pequena, aquela cidade onde nada acontece, onde todos se conhecem. E aí o Truman decide ir até lá, escrever sobre o assunto, pesquisar, coletar depoimentos, fazer uma investigação. De início ele não tinha a pretensão de escrever um livro, ele queria realmente escrever ali uma história para o jornal, mas o livro acaba saindo e é uma obra-prima, enfim. Porém, ele não vai lá sozinho, ele vai lá com a Harper Lee. E eu acho muito louco que os dois vão em um momento em que a cidade estava aterrorizada, a polícia não tinha a menor ideia de quem cometeu aquele crime, que foi o assassinato dos membros da família Clutter. 4 dos membros da família brutalmente assassinados, aparentemente sem nenhum motivo, e eles simplesmente vão para a cidade, sem demonstrar medo nem nada, apesar de haver uma grande possibilidade de repente, os bandidos ainda estarem lá. E além da Harper Lee ter ido lá com o Truman Capote, é claro, ele vai lá outras várias vezes, mas ela foi na primeira, ela também depois organiza inúmeros papéis de anotações e tudo mais, depoimentos, coisas que ele coletou durante as suas investigações, e ela não tem nenhum crédito do livro. Sinceramente, eu acho que isso se deve muito ao fato do Truman Capote ser extremamente egocêntrico, porque se vocês veem as coisas que o Truman Capote falava, porque tá, ele dedica o livro para Jack Dunphy e Harper Lee, ainda coloca o nome da Harper Lee em segundo lugar, com amor e gratidão. Essa é a dedicatória que ele faz aqui. Mas, puxa vida, a mulher ajudou ele ali um monte e ele não coloca os créditos da parte que ela ajudou, pelo menos. Fiquei indignada. Só para dar um exemplo de o quão egocêntrico o Truman Capote era, aqui na apresentação do livro dessa edição da Companhia das Letras, que é escrita pelo Ivo Lessa, o Ivo Lessa menciona que um dia o Truman Capote, Gore Vidal e Norman Mailer estavam em um sarau literário, e aí o Norman e o Gore estavam conversando sobre alguns assuntos no sarau, e aí o Truman Capote interrompe e fala alguma coisa tipo assim: isso aí que vocês estão falando pode até ser meio interessante, mas nenhum de vocês escreveu uma obra-prima como eu escrevi. Acho que essa situação, ela explica muito bem o egocentrismo dele, mas realmente ele escreveu uma obra-prima e isso não podemos negar. Bom, e é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas 15 curiosidades bem aleatórias que eu fui reunindo. Muitas delas eu fui descobrindo aí no decorrer da minha vida de leitora, mas eu também utilizei algumas outras fontes e eu vou deixar elas ali na descrição do vídeo. Tchau e até a próxima. Não se esqueçam de curtir se gostaram.